de Paulo. A Bíblia diz que depois da morte de um homem por nome de Estevão, a Bíblia diz que eles em oração foi separado alguns homens para fazerem a obra de Deus. E a Bíblia diz que Estevão, ele começa a pregar a palavra de Deus, e entre a multidão levanta um grupo de homens contra Estevão, mas não conseguiram calar a voz de Estevão, não conseguiram calar a voz dele. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio de fé, ele morre, mas ele não para de falar do amor de Jesus. Aleluia. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. A Bíblia diz que eles apedrejaram a Estevão. Nós não vamos falar muito sobre Estevão, mas eles apedrejaram a Estevão. E as últimas palavras de Estevão, meus irmãos, ele disse, ele vê o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia. E eles apedrejando ele, olha que coisa forte, o sangue escorrendo, e Estevão dizendo para Deus receber o Espírito dele, ele dizendo: Senhor, não impute esse pecado, não impute esse pecado. Nós aprendemos sobre o perdão. Alguém pode ser maltratado e ele guarda uma mágoa no coração, mas nós paramos um pouco para meditar sobre a história de Estevão. Ele morre e perdoa. Pode bater as palmas da glória de Deus. Porque ele teve um início de oração. Os discípulos, após tudo, eles faziam na oração. Se era para levantar alguém para o ministério, era em oração. A gente vê quando alguém para ocupar o lugar de Judas Iscariote, que se desviou e entregou a Jesus, vendeu a Jesus, para eles colocar outro no lugar, eles oram para que colocasse Matias no lugar de Judas. Então tudo era feito na oração. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Você que está começando a sua carreira espiritual agora, e você que não está, é necessário você ter um início com oração. A Bíblia diz que este homem, este jovem, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, dos fariseus, chefe dos fariseus. E Paulo, meus irmãos, um homem muito conhecido da lei, ele tenta sufocar o Evangelho. Ele tenta sufocar, calar a voz dos cristãos. Mas a Bíblia diz que os cristãos em Jerusalém, eles teve que fugir. Uns fugiram para Samaria, outros para Damasco. A Bíblia diz que Saulo, ele pega carta, com o sumo sacerdote, com o chefe do sacerdote, e ele vai para Damasco. Primeiro em Jerusalém, ele rasta homens e mulheres e assola eles, e ele acha que não estava bom. Ele pede carta ao sacerdote para que ele tivesse poder da chefia para matar, para assolar. Era o plano dele. Mas a Bíblia diz que os planos nossos não são os planos de Deus. Nós marca algo e Deus marca outro muito melhor na nossa vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. A Bíblia diz que ele, junto com alguns outros homens, ele desce para Damasco. Com certeza ele estava a cavalo. Com certeza ele estava montado em um cavalo. A Bíblia diz que ele, indo com certeza com aquela fúria, talvez chicoteando o animal para andasse mais rápido para chegar. Mas a Bíblia diz que de repente uma luz muito forte, a qual, como ele nunca tinha visto, cerca ele. E a Bíblia diz que ele cai por terra.
ele cai por terra e pergunta: quem és, Senhor? Quem és? E a Bíblia diz que aquela voz, ele ouve aquela voz muito forte dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vale a pena, quando nós passar por perseguição, nós manter firme na comunhão com Deus e não desistir dos nossos planos espirituais. Os cristãos, meus irmãos, nada desanimou eles. Estevão morre, mesmo assim eles não ficam com medo. Saulo, ele tenta sufocar o cristianismo, meus irmãos. O plano dele era calar a voz dos cristãos. Ele, com certeza, ele fala assim: não, eu vou chegar em Damasco e eu vou arrasar com aqueles cristãos, eu vou bater, eu vou matar, eu vou parar. Irmãos, ele fez isso na ignorância. Na mente dele, ele estava certo. Na mente dele, para ele tinha razão. Mas ele não tinha. Ele não tinha razão. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ninguém consegue calar a palavra. A palavra, ela é comparada como fogo, ela é comparada como espada, ela é comparada como pedra. Quem que briga com pedra? A pessoa bate em pedra, ele se arrebenta todo. Jesus, ele é comparado como uma pedra da esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, diz a palavra de Deus. Então Saulo, ele estava batendo contra algo que ele nunca ia conseguir o que ele queria. A Bíblia diz que quando ele cai por terra, ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus, ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meu Deus, que palavra forte, meu irmão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não tinha como Paulo ele revidar contra a voz que ele ouviu. Não tinha como, meus irmãos, ele prosseguir, porque era muito forte. Ele ouve a voz, o céu entra dentro de Paulo agora, e aquele homem bravo, ele se rende agora diante daquela luz e diante daquela voz. Irmãos, quando a voz de Deus, ela fala, o homem, a mulher, ele se rende. Ele pode andar com revólver, ele pode andar com 765, ele pode andar com metralhador, ele pode andar, ele pode ser o que ele seja, mas quando a palavra fala, ele tem que se render diante da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos irmãos e muitas irmãs que estão aqui era muito bravo, não tinha medo de ninguém, mas quando conheceu o dono da mansidão, aleluia, ele mudou completamente. Aleluia. Os homens que estavam com Paulo só ouviam a voz, mas não via ninguém. Eu acho importante que a mensagem não faz nenhum comentário sobre aqueles homens. Quem sabe aqueles homens se converteu ao Senhor, mas a Bíblia não fala, não faz nenhum comentário sobre aqueles homens. Eles só pegaram Paulo cego, a Bíblia diz que ele ficou cego na hora. Eles pegam ele pela mão e ele é conduzido até a casa por um homem por nome de Judas. Não é o Iscariote, é outro Judas, é conduzido até lá. E a Bíblia diz que Deus, ele fala com Ananias, era um servo do Senhor: vai até a rua chamada direita, porque lá está Saulo. Deus já tinha mudado a vida de Saulo, tanto que quando Ananias chega até a casa de Judas, ele chama ele de irmão Saulo. Todo mundo tinha medo de Saulo, meus irmãos, porque ele era perigoso, era um homem perigoso. Amém? Mas ele foi manso pelo poder de Deus. Irmãos, quando o Espírito de Deus, quando a palavra de Deus, ela entra na vida do homem e da mulher, ela traz paz, ela traz refrigério para a vida do homem. O motivo de muitas pessoas ser tão bravo, ser tão estressado, matar, roubar, prostituir, usar droga, é a ausência da palavra de Deus. A ausência da palavra de Deus causa muitas consequências na vida da humanidade.
A Bíblia no livro de Salmo, me parece, capítulo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra, ela traz calma, ela traz mudança na vida do homem, na vida da mulher. Ele basta de novo, eu quero ser, eu quero